coisa boa. É aquela canção que diz assim, olha, como o rei Davi, nessa noite nós vamos pensar no grande rei Davi e vamos dar um break na nossa série sobre redescobrindo oração para nós atendermos outras necessidades e depois retornaremos porque Deus é bom falar de oração, como diz o Rogério, bom mesmo é orar. Bom mesmo é orar. E nesta noite, para nossa meditação, eu quero pensar um pouquinho com meus amados irmãos, esta preciosa igreja do Senhor Jesus, que está preparado para o encontro com Ele. Vocês abrem comigo a vossa Bíblia, o Salmo número 51. E nós vamos dispensar alguns minutos para pensarmos em torno deste texto. Salmo número 51. Vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma oração de Davi, uma oração profunda. Eu costumo dizer que o Salmo 51 é daqueles salmos de penitência mais conhecidos das pessoas, porque Davi, de certa forma, ora a Deus sem máscara. A bem da verdade, todo o contexto por trás deste salmo, Davi foi encorajado a tirar a máscara que ele estava portando a respeito de ser um homem segundo o coração de Deus, mas em meio à sua caminhada houve escolhas infelizes. Também na verdade todos os homens, todo homem de Deus, infelizmente, em um tempo da caminhada, por vezes faz escolhas infelizes, mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor nos alcança, basta nós confessarmos. Que coisa perfeita! Então nós estamos agora diante de uma oração poderosa. Eu quero meditar nesta oração com os irmãos, porque essa é uma oração que Davi abre ao Senhor, não
somente, para algo bastante importante, se a gente vê algumas coisas perfeitas, desde o primeiro verso deste salmo, Davi começa a suplicar a Deus por algo que ele conhecia de Deus. Isto é bastante importante. Irmãos, todas as vezes que na nossa vida cristã nós não aplicamos o que nós conhecemos de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Haja vista de que esta oração de Davi nos chama grande atenção nesses 3 versos. Toda a oração, Salmo 51, todo ele é oração. Mas eu quero fixar nesses 3 versos só, para a nossa meditação nesta noite. Certo de que Davi, ele orava com Deus. Ele não só orava a Deus, porque Davi, ele tomava aquilo que era de conhecimento de Deus e aplicava na sua vida de oração. Se a gente for parar e começar a ver a partir do verso 1, a gente vê que Davi está orando com Deus, porque ele está pegando os atributos de Deus e trazendo para a sua oração. Por isso que na semana passada eu falei que nós precisamos orar a Bíblia. Quando nós oramos a Bíblia, nós estamos mais perto daquilo que Deus quer que a gente fale nas nossas orações. Então aquilo que a gente vê aqui, Davi, ele pega aquilo que ele conhecia de Deus, traz para a sua oração, e isso gera nele uma transformação. Por isso nós precisamos nos alimentar da verdade de Deus e transportar esta verdade para a nossa vida de oração, porque as verdades de Deus precisam nos transformar, mudar a nossa vida de oração. E todas as vezes que nós não permitimos que as verdades de Deus nos transformem, gere nosso compromisso maior com o Senhor, nós estamos nos tornando automaticamente aliados de Satanás, do diabo, porque ele é daquele tipo que conhece e não pratica. Tiago vai dizer isso. O inimigo, Satanás, ele conhece e treme em seu conhecer, mas só que o grande problema é que ele não aplica. E todo cristão que conhece e não aplica, faz uma aliança com ele. Davi está nos ensinando aqui algo bastante importante para a nossa vida. O que realmente importa é nós aplicarmos o pouco ou o muito que nós sabemos. Por vezes a gente fala, eu sei muito pouquinho. Mas esse pouquinho que você sabe pode transformar a sua vida se você aplicar na sua vida. Davi, ele começa o Salmo 51 gritando por misericórdia, ou seja, ele estabelece aqui um modelo para todo cristão, ou na verdade para todo pecador. Gritar pela misericórdia de Deus. Essa é a posição de todo pecador consciente, de todo pecador que se conhece. A posição dele diante de Deus é prostrado, é clamando pela sua misericórdia. A postura mais adequada. Haja vista, meu irmão, a nossa variabilidade diante de Deus, ou seja, tudo aquilo que muitas vezes a gente faz, nós estamos dispostos a fazer um dia, no outro dia não estamos mais dispostos a fazer, nós estamos dispostos a caminhar com Jesus hoje, mas amanhã é uma preguiça existencial e a gente não quer fazer mais. Nós estamos hoje, olha, saímos evangelizando para todo mundo, mas amanhã, como se, meu irmão, Deus mudasse. Ele não muda. Agora, o nosso grande benefício é que o nosso Deus, ele não muda a despeito das nossas mudanças. Por isso Davi corre para os pés do Senhor e grita no primeiro verso do Salmo 51, tenha misericórdia de mim, porque há uma grande vulnerabilidade em mim. Eu não consigo me manter fiel, eu não consigo me manter estável. Haja vista, meu irmão, que nós não veremos de conseguir meio sozinho, não. Por isso Davi corre para Deus e misericórdia de mim. Essa deveria ser a nossa postura todos os dias. Misericórdia, me ajuda a caminhar, a estar firme, me ajuda a priorizar a minha vida de oração, me ajuda, tem misericórdia de mim. O grande problema é que muitas das
Nós queremos viver a nossa vida com pouco ou muito, sei lá, que a gente sabe, e achar que é o bastante, só conhecer. Mas a misericórdia de Deus precisa todos os dias ser um desejo do nosso coração, porque é ela que se renova cada manhã, é ela que ativa novamente a possibilidade de nós nos encontrarmos com o Senhor. Porque se ela sair de nós, irmão, nós estamos mal na vida, muito mal. Então o primeiro sinal que Davi ensina para nós aqui é que a nossa oração precisa ser uma oração dependente do Senhor. Misericórdia de Deus, a nossa vida. Precisamos dela. Graças a Deus, nós precisamos. Há uma canção de John Donne, que ele vai dizer algo bastante importante: vigia a minha alma e ore. Ou seja, ele está dizendo, eu preciso vigiar, porque lá onde eu acho que eu sou forte, ali o inimigo pode sorrateiramente, me fazer tropeçar. Ninguém garantia a razão do Salmo 51 na vida de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que Deus deu testemunho dele. Eu achei Davi, ele vai executar tudo aquilo que eu quero, todas as minhas ordens. Mas a despeito de tudo isso, ele escorregou lá onde talvez pudesse imaginar que não cairia. Por isso, nós precisamos de oração, de cuidado, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos de uma vida intencional de oração, nós precisamos desenvolver na nossa capacidade de orar, nós precisamos nos envolver com esta vida de dependência de oração, não uma oração circunstancial, não uma oração que deu hoje e amanhã já não dá, não, mas uma vida de oração disciplinada. Então, que a gente percebe, meu irmão, que o conselho deste grande expoente sueco, para a nossa compreensão, ele vai dizer: olha, você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa tirar a preguiça. Por quê, meu irmão? Porque as armadilhas do tentador estão próximas, onde o perigo menos é temido. Ou seja, lá onde você acha que você vai dar conta e você não vigia, lá onde você acha que não tem problema nenhum para mim, e então você para de vigiar, pois é, ele nos aconselha a vigiar, porque pode ser que as armadilhas estão por aí, ali mesmo onde você acha que tem muita confiança, muita certeza. Para vencer tudo isso, ele dá aqui o diagnóstico: ore, vigia, minha alma, e ore. Ore em todo tempo, ore em toda circunstância, ore até mesmo quando você se sente forte, continue orando, porque isso está falando sobre quem era Davi. E a razão por trás do Salmo 51, percebe o que Deus fala acerca de Davi. Atos capítulo 13 e o versículo 22, a palavra do Senhor diz: e quando este for retirado, lhes levantou, falando sobre Saul que fora deposto como rei, Davi, Deus falando ao qual também deu testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmão, repara que nós estamos tratando de alguém que de Deus ouviu um testemunho como esse. Essa pessoa, eu achei ela, homem segundo o meu coração, vai fazer o que eu quero. Mas por que a razão do Salmo 51 então? Quando esse mesmo homem, que era, na nossa linguagem, o exponencial, muito exponencial para Deus, agora ele se vê de certa forma no Salmo 51 como, na verdade, a tradução mais real do ser humano. Ou seja, quando ele é confrontado com o seu pecado, quando ele é confrontado com a sua mazela, quando ele é confrontado com a realidade que estava intrínseca à sua natureza, o que faz diferença dele é exatamente a posição. Ele para e ele clama pela misericórdia de Deus. Talvez isso faz com que realmente ele seja um homem segundo o coração de Deus, não que ele estava acima das falhas que é
você. Outras saem da igreja, vai abrir outra igreja, que aceita o pecado dela. Porque as pessoas não estão mais, irmão, entendendo a necessidade que Davi tinha, de entender que, olha, eu sou criatura, sou pecador, mas só que a despeito de ser pecador, eu preciso estar aberto para ser confrontado, ser transformado, me arrepender e não voltar à prática. Um grande ensinamento, por isso ele só poderia ser um homem segundo o coração de Deus. E a despeito disso, tanto ele quanto Saul pisaram na bola para o Senhor. Mas agora a atitude dos dois foi totalmente diferente. Um achou que ele era assim, quem ele achava que era, e o outro sempre no seu coração, temendo o Senhor, a despeito do seu pecado, ele se arrependeu e ele quis voltar novamente. Meu irmão, Davi, ele é, talvez dentro daquilo que a Bíblia traça da sua fisionomia, não seria um grande em estatura, mas em grande em atitude. Repara que a Bíblia faz-nos questão de falar de Davi. Se nós formos comparar Davi nos grandes nomes da Bíblia, nós vamos ver uma pequena saliência em torno da pessoa de Davi. A Bíblia fala sobre Abraão, dispersa 14 capítulos para falar sobre a vida dele, sobre a história, sobre o compromisso, sobre o andar, sobre grandes atitudes dele. José, 14 capítulos. Jacó, 11. Elias, 10. Agora, Davi, 66 capítulos são gastos no Antigo Testamento para falar sobre Davi, sem contar as 59 referências pelas quais eu acabei de ler aqui, que faz o Novo Testamento acerca deste homem segundo o coração de Deus. Mas, meu irmão, esse homem tão grandioso, do ponto de vista da Bíblia, da fé, ele, igual a nós, teve momentos de glória, teve momento de simplesmente traduzir, refletir a presença de Deus, haja vista toda a trajetória que ele faz, para desenvolver esta caminhada com Cristo Jesus, e teve grandes vitórias. Só que em um tempo da sua vida, igual a nós, por vezes a gente vem no alto, exponencial, a gente olha, a gente, meu Deus do céu, se pegar o camarada já está pronto para entrar no céu. Mas aí começa a balançar, porque isso é do ser humano, sabe? E aí é que está a diferença entre nós e Deus, quer dizer, de muitas coisas, porque Deus ele não tem essa evolução, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é o padrão da perfeição. Nós não, nós somos de carne e osso, a gente chora, a gente sente frio, a gente sente fome, a gente sente dor, e tudo isso condiciona e interfere na nossa espiritualidade também. E quando Davi não fugiu à regra, ele caiu nesse tempo de escolhas infelizes e simplesmente corrompeu seu coração. Corrompeu seu coração a ponto de intervir ou interferir na sua vida de oração com Deus. Todas as vezes, meu irmão, que a gente negligencia a nossa vida de oração, nós nos tornamos automaticamente presa fácil para as artimanhas da nossa depressão. Quando nós negligenciarmos a nossa vida de oração, para que Davi, e algo que ele faz diferente neste capítulo 51, é que a despeito do seu coração corrupto, a despeito das suas escolhas simplesmente infeliz, em não obedecer a Deus, em não ser naquele momento o líder que o seu povo precisava, a despeito de tudo isso, ele percebeu a necessidade do seu coração. Ele percebeu, eu preciso voltar. Quando ele foi confrontado, eu preciso voltar a orar. Aí ele começa a orar no Salmo 50. Ele viu que ele precisava de um novo coração. E algo bastante importante que eu acho perfeito, que o texto começa no versículo 10, ele diz: Senhor, cria em mim
eu não consigo mais servir o Senhor a partir de mim, olhar para mim. Eu preciso que o Senhor me faça, transforme, substitua, não transforma, mas substitua. Livre, Ele faz cria, ou seja, traz a existência, porque o nosso coração não pode ser reformado. A nossa vida espiritual não é uma reforma constante, ela precisa ser uma transformação, uma substituição. Aquilo que anteriormente nos dominava não pode mais nos dominar. É isso o coração do cristão. O desejo que anteriormente secava a minha mente e o meu coração não pode mais fazer escolha em mim, meu irmão. Davi desejava começar e o primeiro passo era um coração novo. Nossa oração precisa começar com isso. Davi, olha só, na sua oração ele já vai dizer para Deus: olha, eu quero orar, eu quero te servir, mas só que eu quero algo novo. Quantas das vezes a gente fica querendo negociar com Deus algo velho, né? A gente fica querendo negociar com Deus hábitos que Deus não pode. A gente quer negociar com Deus, mas Davi não se pôs nisso. Davi disse: eu quero um novo, me dá um novo para eu entregar de volta para o Senhor, porque o corrupto aqui, eu já me enchi tanto dele, que eu não tenho como entregar mais para o Senhor. Eu quero um novo, porque eu quero servir ao Senhor. Ah, meu irmão, a nossa oração precisa ser assim: Deus, eu quero algo novo. Por quê? É impossível a qualquer ser humano viver um espírito reto, ter um espírito reto, algo novo, com seu coração cheio de pecado, não confessado. Então Davi, ele parte a sua oração em 3 pedidos a Deus. Davi pede 3 coisas a Deus, e eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Primeiro, Davi pede a Deus: eu quero um coração novo, puro. A oração de Davi vai e ele diz simplesmente: Deus, não me lance fora da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Depois ele termina a sua oração dizendo para Deus: restitua-me a alegria da tua salvação. Meu irmão, minha irmã, há um chamado de Deus para a nossa vida, para orar. Só que a primeira mudança da oração precisa acontecer no nosso coração, no nosso interior. Por isso, quando Davi percebe que Deus o chama, e nesse particular Deus usa a voz do profeta e chama a atenção de Davi, a primeira coisa que ele coloca como desafio para caminhar é uma transformação interna. Até porque, meu irmão, a transformação externa é só camuflagem. Tem muita gente que quer confessar, mas na verdade quer aparentar ser no exterior, na roupa que veste, no cabelo que faz, na barba que faz, exponencial, tudo por fora. Era aquilo que aconteceu com os fariseus. Só que Jesus falou para eles: vocês são como um sepulcro caiado, um sepulcro que por fora está bonitinho, mas dentro está podridão. E Davi, a oração de Davi para Deus é algo exponencial, porque ele disse para Deus: olha, eu quero uma transformação que começa de dentro, eu quero transformação no meu íntimo. Por isso nós precisamos priorizar uma oração, priorizar a nossa vida de oração, mas não só uma vida pessoal de oração, é necessário, mas também a vida comunitária de oração. Eu falei algumas quarta-feiras atrás, o privilégio que nós temos de orarmos juntos. Orarmos juntos, meu irmão, é um privilégio para aqueles que estão em Cristo e esperam Cristo. Por isso nós precisamos investir na nossa vida de oração comunitária. Precisamos participar, porque quando eu estou na oração comunitária, eu tenho o privilégio de interceder pela vida de Rebeca. A Rebeca tem o privilégio de interceder pela minha vida, eu tenho o privilégio de interceder pela vida do Rubens. Rubens tem o privilégio de interceder pela vida do Cristiano. Irmãos, isso é privilégio. Aí você fica lá na sua casa, como vai interceder por Rubens? Para que o Rubens ouça que você tem intercedido por ele.
Não há nada mais precioso do que Rebeca chegar aqui e ouvir: uau, a irmã Eliane orou em meu nome, ou por mim. Uau, como eu sou especial para ela. Irmãos, é um privilégio orarmos juntos. Por isso a igreja tem que orar junto. Não, eu oro na minha casa, acabou. Não. Escuta. Não é só na sua casa, acabou não. Vamos lá. Davi pede primeiro: cria em mim um coração puro. Meu irmão, algo que eu acho lindo no texto que Davi escreve é o verbo criar. O verbo que simplesmente Davi usa é traduzido e empregado no verbo criar em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Ou seja, é algo que só Deus pode fazer, é algo que só Deus pode trazer à existência, ou aquilo que não existe, ou talvez aquilo que houver existido e agora fora extinto. Davi, ele percebe a necessidade da transformação que ele desejava ser algo sobrenatural. Por isso nós precisamos orar, porque nós estamos falando com Deus sobrenatural, e as nossas necessidades espirituais, elas são atendidas por esse Deus que é sobrenatural, e o meio pelo qual Ele mesmo nos deixou como garante de Ele nos ouvir é a oração. Agora, se o cara não ora, agora se a oração não é prioridade, que tipo de transformação ele vai ter? Só vai ter uma transformação externa, só vai ter uma transformação de terno e gravata. Mas agora, a transformação essencial que a nossa oração a esse Deus poderoso, ela pode causar em nós, quando nós abrimos a nossa boca e direcionamos os nossos interesses ao Senhor e deixamos no nosso coração a quietude e a esperança de que no tempo de Deus haveremos de ver a glória de Deus. Nós precisamos orar. E o primeiro sinal é orar por um coração puro, um coração que deseja a Deus. Para Davi poderia muito bem dizer a Deus: Deus, perdoa pelos meus pecados, e aí me usa agora. Mas ele falou: não, tem misericórdia de mim, mas me dá um coração novo, me dá um coração puro. Sabe o que? Davi, ele sabia que jamais poderia purificar-se, que jamais poderia transformar-se. Irmão, toda transformação, a nossa força é uma caricatura, não é uma realidade, porque o homem não se transforma para que seja agradável aos olhos de Deus. É Deus que transforma o homem a partir da necessidade que o homem sente e se entrega na mão de Deus. Deus transforma Davi a partir do momento que ele diz: cria em mim, traga à existência algo novo, algo que só o Senhor pode fazer. Uau, isso é lindo demais, meu irmão. Quando eu paro, eu vejo para esta palavra, eu digo: meu Deus do céu, como nós servimos ao Deus perfeito, Rebeca. O nosso Deus, ele é perfeito em tudo, e a sua perfeição atende o seu pedido de um coração novo, um coração puro, um coração que possa agradar ao Senhor. A intenção de Davi de um novo coração é porque ele queria agradar ao Senhor, e ele sabia, meu irmão, que não havia outra forma de agradar ao Senhor sem que primeiro dispusesse um coração puro, porque sem um coração puro não conseguiremos ver a Deus. Olha só Mateus 5, olha só o que o texto vai dizer aqui para nós, algo bastante importante. Ele diz assim: abençoados são os puros do coração, porque verão a Deus. Os puros do coração verão a Deus. E é isso, a certeza que Davi tinha de que continuar e caminhar com Deus exigia dele um puro coração. Isto era motivo de oração de Davi, isto era pedido de oração de Davi. Coração puro, porque me possibilita ver a Deus. Meu irmão, isso é bastante importante. Então, quando a gente para e vê este primeiro pedido de Davi, o que a gente conclui que nós temos uma necessidade constante de limpeza espiritual. Por quê? Porque o pecado corrompe
que o texto vai dizer para nós? Eu vou ler, agora eu chego, mas vou ler, vai falar assim: porque todos os pecados estão o quê? Privados da glória de Deus. Isso quer dizer que o fato de todos nós pecarmos não há produção a partir de nós mesmos que agrade a Deus. Precisa desta mudança, desta substituição que Davi pede a Deus aqui no seu coração, para que aquilo que a gente faça aqui seja aceito por Deus, para aquilo que a gente fala por aqui seja aceito por Deus, para aquilo que a gente ouve aqui gere em nós mais a proximidade, para que isso aconteça, há necessidade de transformação. E o pedido é: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Porque quando eu tenho um coração puro, eu tenho um coração que agrada a Deus, eu paro e começo a ver a Érica como Deus a vê. Eu paro e vejo o Ernesto como Deus vê. Eu paro e vejo o pastor Hélio como Deus vê, porque o coração está calibrado com o Senhor. Mas enquanto eu vivo pelas minhas próprias dinâmicas e minhas próprias produções, meu irmão, tudo que eu vejo vai simplesmente reduzir a minha própria pessoa, a minha própria vontade. E quem eu encontro no final de todos os meus pensamentos sou eu mesmo. Então por isso não me agrada porque a Cláudia está assim, não me agrada porque o Noilson está assim, porque no fim do meu pensamento sou eu mesmo, eu que preciso me satisfazer. Então eu não consigo te aceitar como você é, eu não consigo te respeitar, porque o coração meu está calibrado para a minha realização. Por isso Davi diz assim: olha, cria em mim, na sua oração, cria em mim um coração puro. Irmãos, nós precisamos de limpeza constante. Por isso esta oração de Davi não pode ficar simplesmente na nossa Bíblia, ela precisa passar para a nossa vida como prática. Cria em mim, Senhor, um coração puro. A limpeza deve começar exatamente no coração, porque de lá a saída da vida, já diziam os profetas, a dinâmica da nossa vida acontece a partir disso. Então, se existe lugar para a primeira faxina espiritual, essa faxina precisa acontecer no nosso coração. Infelizmente, nós damos uma atenção para uma faxina de estética. Não que isso seja pecado, viu? Mas é só contrassenso estética com o interior impuro. A limpeza fora, sendo que o interior está com podridão. Então a nossa limpeza precisa estar começando agora. O que vai nos limpar o coração? Não é que boa. Tem que boa? Aqui tem que boa não? Boa ideia. Não é que boa que vai limpar o coração, nem o cardiologista que vai lá abrir e fazer o não. Deus é nós, e Cristo no centro. É isso que vai fazer o nosso coração estar brilhando, brilhando, brilhando mais do que uma panela lavada com boa. Cristo. Agora, como isso acontece? Como o nosso coração pode ser transformado, limpo? Primeira atitude, contrição. Foi o que nós vimos no Davi, contrição. Está ciente da sua condição, não há uma desculpa para justificar o que é injustificável, mas assumir a necessidade de Cristo em mim. Contrição, meu irmão, perceber que isso realmente afetou a Cristo, prejudica a minha vida, prejudica a minha comunidade, prejudica meu irmão. Meu irmão, nós precisamos simplesmente parar de querer justificar ele. Já parou que sempre que você vai justificar ele, o outro é culpado? O papagaio é culpado, o cachorrinho é culpado, o irmão é culpado, o microfone é culpado. A única pessoa que não é culpada, não tem nada a ver, é você mesmo. Isso é falta de contrição, isso é falta de um olhar consciente
e verdadeira. Por isso mesmo, não há uma desculpa. Se falhou, dobra o seu joelho. Eu quero um coração. Que nem aquela canção, eu quero ser Senhor amado. Isso aí. Aí vamos deixar para o final da magia. Que negócio bom! Segundo, para que aconteça essa limpeza em nós, confissão. O que é confissão? É levar o pecado tão sério quanto Deus leva. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é morte. Então, Deus não tem brincadeira de pecado não, porque Ele já sentenciou o pecado. O salário do pecado é morte. Então, nós não podemos brincar, nem ignorar o pecado. Isso é uma coisinha pouca, Pois é, essa é uma coisinha pouca que levou Jesus para a cruz. Então, por isso, o preço é o mesmo. Quer seja coisinha pouca ou coisinha grande? Tem gente que é um jeitinho. Tudo isso, irmão, tudo isso é errado. Se é errado, se a Bíblia diz que é errado, eu e você precisamos dizer que é errado. Ainda que somente nós, irmãos. Sabe o que está acontecendo por esses tempos em Nicarágua? Alguém está atento às noticiários de Nicarágua? Pois é, eu vou lhe falar o que está acontecendo em Nicarágua. Os padres estão sendo presos, as igrejas estão sendo fechadas, o policial está na porta da igreja e não deixa ninguém entrar. Por quê? Não, porque a igreja contraria as leis do governo. Está acontecendo aqui em Nicarágua. Pois é, e quando acontecer, por exemplo, se Deus permitir que aconteça aqui, a mentira e o que Deus condena continuará sendo pecado, e nossa obrigação é continuar dizendo que aquilo é pecado, ainda que nos custe, Rebeca, porque mais vale agradar a Deus. Salmo 118:8. Mais vale agradar a Deus do que ao homem. Mais vale nós sermos reconhecidos no céu do que ser aplaudido na terra e com aplauso ser colocado no inferno. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos ali em Nicarágua, que Deus fortaleça eles, que eles não olhem para trás, mas que eles permaneçam firmes. Mas nós precisamos orar para que Deus fortaleça, porque quando a tensão vem, quando a pressão vem, irmão, só fica de pé quem realmente está enraizado na palavra de Deus. E por isso, se eles lá estão ainda de pé, nós precisamos orar também para que Deus continue fortalecendo eles. Meu irmão, minha irmã, não brinquemos com o pecado. Aquilo que é errado é errado há 2000 anos atrás e continuará sendo errado até Jesus voltar. Então eu e você precisamos sim, porque um espírito, um coração puro, ele vai gerar. O texto continua dizendo aqui, voltemos lá para Salmo, irmão. O Salmo, vamos voltar para lá, deixa eu só ver. Você não fechou a Bíblia, né, meu Deus? O 51, vamos lá, fica pela aberta, porque nós vamos estudar isso, você está estudando hoje. Olha só, ele continua dizendo aqui, olha, um espírito reto e renova, um coração puro e renova um espírito correto dentro de mim. Um espírito correto é fruto de um coração puro. Repara uma coisa, meu irmão. E o que é um espírito reto? É aquele que não é volúvel, é aquele que não se deixa, não age com inconstância, nem com dubiedade, que está sempre mudando de acordo com circunstância e conveniência. Sabe aquelas pessoas que um dia são crentes, estão aqui firme e forte de Jesus, mas o negócio já está lá no lugar, 2 minutos para trás já levou tudo que acreditava, agora mudou a casaca para o outro lado. Parece uma classe que existe aqui que eu não vou nem falar. Muda o negócio, muda o negócio terrível. Meu irmão, isso é pecado, isso é mal, isso é triste, principalmente assistindo na vida do cristão. Porque a convicção da fé precisa ser algo firme. Nós não podemos hoje acreditar, mas amanhã deixamos de acreditar. Ou na verdade nunca acreditamos. Então, o coração puro, o coração que Deus age, ele vai gerar em nós essa estabilidade na fé.
é o maior colaborador para que haja essa firmeza da fé. Quando eu oro, eu dependo de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que Deus deseja de nós é que nós tenhamos um espírito correto, não negociarmos com as coisas incorretas. Precisamos vigiar em todo o tempo, e não só dentro da igreja, meu irmão, principalmente fora da igreja. Vigiar em tudo, vigiar naquilo que a gente apoia, de time de futebol, de partido político, de tudo isso precisamos vigiar. De relacionamento seus, amigo que você escolhe para você, companheiro que você escolhe, namorado que escolhe, namorada que escolhe, tudo isso precisa vigiar, porque se as pessoas da qual você coloca perto de você não são pessoas que defendem os interesses dos céus, não são pessoas que percebem que o espírito reto, correto, precisa dirigir a sua vida, não presta para estar perto de você. Sabe por quê? As influências podem te levar para longe de Deus, se você não for o primeiro a influenciar os outros. Então, um coração puro pressupõe até você medir os seus relacionamentos. Irmãos, um coração puro, ele gera em nós esse espírito reto que não se abale com circunstâncias adversas, mas que cumpre os seus pactos, que cumpre em agradar a Deus, que cumpre suas promessas ao Senhor. Eu gosto de usar muito uma palavra, não uma palavra, duas palavras. Estamos juntos. Você já ouviu falar isso? Só que essa palavra eu uso porque eu compreendo ela. Eu compreendo a verdade por trás dela. E eu não uso para qualquer pessoa. Uma pessoa realmente que está junto, que tem um coração puro, que vive o espírito reto, que agrada ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, com quem você está junto? Aquilo que Davi está pedindo a Deus é que Deus conceda a ele um espírito inabalável, que simplesmente não ceda à pressão do mundo, que não se deixa corromper pelas propostas do mundo, um coração entregue totalmente a Deus, que depende de Deus. E falando do coração, a nossa fé está junto. Nosso coração e nossa fé precisa ser entregue a Deus, renovado em Deus, seguro em Deus, equilibrado em Deus, porque só a partir desta consciência e desta entrega e desta dependência nós vamos ser emocionalmente equilibrados. Quando o Senhor está conduzindo, quando o coração puro é uma verdade e realidade em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, Davi na sua oração, ele pede a Deus: cria em mim um coração puro e um espírito correto. O espírito aqui não se trata do Espírito Santo de Deus. O espírito aqui trata-se sim de você mesmo, das suas próprias vontades, das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas conjunções. Correto, seja correto, seu coração é puro. Segundo pedido de oração de Davi, ou nesta oração, ele pede: não me lances fora da tua presença. Irmão, isso é algo bastante complexo para nós entendermos, mas eu quero partir para algo muito prático, porque quando a gente para e lê o texto, a gente precisa ter algumas atenções. Primeiro, Davi não está escrevendo como um teólogo, Davi não está defendendo uma tese teológica, Davi não está defendendo nem um arminianismo, nem um calvinismo. Davi está simplesmente diante de uma situação peremptória em sua vida, de um pecador desesperado com o seu pecado, e a única coisa que vem na sua cabeça é que eu pequei, e agora? O que será de mim? E a forma que ele veio para transmitir a preocupação dele é: não me tire de tua presença, como
ele fosse perder a salvação. E muitas das vezes, se nós não prestarmos muito bem atenção, nós já começamos a defender a partir de agora uma tese de que então podemos perder a salvação, que o Davi está pedindo para não lançar fora. Mas não tem nada a ver com as coisas sociológicas. O que Davi está falando aqui é simplesmente o desespero de um coração que pecou e agora se encontra com um Deus que é justo, que não acarecia pecado, e ele agora expressa o seu desespero, até porque ele já viu algo semelhante acontecendo com ele, ou na verdade não com ele, mas com quem ele estava junto, quando 1 Samuel fala sobre Saul. Então, para que Davi acompanhou Saul até então, e sabia que o pecado de Saul fez com que a unção que estava sobre ele, uma unção que, dentro da compreensão do antigo tempo, era uma capacitação de Deus para que eles desenvolvessem o ministério. Ou seja, nesse particular, um reinado, Deus havia tirado de Saul essa capacitação, e Davi estava agora apavorado. E agora, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter o mesmo filho de Saul? E ele grita: não retire de mim teu espírito, porque ele sabia que a ausência do espírito na vida de um rei era simplesmente desclassificá-lo para o exercício do ofício. Então nós precisamos ter na nossa mente, nós que somos de Cristo, comprados e remidos, convertidos a Cristo Jesus, nós não perdemos a salvação. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e a despeito dele habitar em nós, ele não nos obriga a viver uma vida que realmente glorifica seu nome, porque ele quer que a gente faça isso voluntariamente. Mas agora, nós podemos entristecê-lo com os nossos atos, nós podemos causar dor nele com os nossos atos. Agora a questão que se põe é: e aí? Será que o Espírito Santo em nós é para viver entristecido? Ou para gerar em nós glórias para o Senhor Deus? Então, o que Davi está querendo dizer simplesmente é: o que será de mim? Porque agora o pecado está na minha cara. Eu estou percebendo o quanto indigno eu sou. Por isso, confessar os pecados precisa ser algo que você jamais deva esquecer na sua oração, na sua vida de oração. Por isso que Davi vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau, ainda que você talvez não perceba durante o seu dia algo bem evidente de erro do mal, irmão, ainda assim é motivo suficiente de dizer para Deus: perdoe meus pecados. Porque quando ele diz vê se é em mim algum caminho mau, é porque na percepção dele talvez não tivera cometido nada, mas o Deus que é justo e verdadeiro, ele vê, até mesmo quando a gente não quer que ele veja, ele pode nos perdoar se a gente entregar na mão dele. Então, Davi agora está lidando com este dilema, e ele ora para que Deus não tire a unção dele, ele ora para que a unção de reinar permaneça nele, porque ele agora percebe que Deus havia chamado para este fim, só que ele percebe também que não tem como continuar a reinar com o coração corrupto como veio. Por isso ele pede: não me tire da tua presença, não me lance fora, não retire de mim a capacitação de viver. Meu irmão, como nós precisamos que o Senhor nos ensine a viver para agradá-lo. Por isso a nossa oração precisa traduzir isso: Senhor, me ensina a viver de forma que eu te agrade. É isso que Davi está dizendo: não tire de mim o Espírito Santo, não tire de mim a presença mais preciosa, que vai aumentar a minha fé, que vai me ajudar a perseguir. Não permita que eu entristeça o Espírito Santo, não permita. Essa precisa ser a nossa oração também. Ele nos encoraja a olhar para nós e entender que a retirada do Espírito Santo, na compreensão dos antigos, é simplesmente você apostatar da fé, você está jogado a sua sorte.
Então ele pede a Deus: não retire de mim. Mas o fato dele pedir não retire de mim, nós vemos aqui algo bastante importante. E Samuel ele vai falar assim: olha, as palavras de Davi indicam que apesar das suas transgressões, ele ainda amava Deus e desejava agradá-lo. Davi pecou, mas Deus é misericordioso para com aqueles que confessam seus pecados, como garante aqui 1 João 1,9. Se nós pedirmos perdão, arrependemos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. E para quando Davi grita ao Senhor: não retire de mim, ele podia simplesmente se concentrar nele mesmo e dizer para Deus: olha, eu sou o rei desse negócio aqui, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o rei. Ninguém manda me chamar para rei, eu sou rei agora e ninguém quer saber. Mas ele não faz isso. Quando ele é contrastado com a sua escolha errada, ele diz: Deus, por favor, não retire de mim teu Espírito Santo. Ou seja, eu quero continuar servindo o Senhor. É lógico que sozinho eu não posso, mas se o Senhor deixar o Espírito, a tua presença, a tua ajuda, eu vou conseguir. Meu irmão, o segredo e o propósito do pedido de Davi é que ele continuasse seguindo ao Senhor, que ele vivesse com o Senhor Deus. E é isso que precisa ser, meu irmão, as nossas orações todos os dias. Não oração, meu irmão, que simplesmente nos garanta algum tipo de benefício aqui, já e agora, mas que nos ajuda a viver com o Senhor. Como diz Paulo, que a gente viva para o Senhor, a gente viva pela fé no Senhor, ainda que percamos tudo, mas Deus nós não podemos perder. Por isso eu e você precisamos orar para que o desejo de viver para Deus, a despeito de todas as contrariedades da nossa vida, ele seja o maior. O desejo de viver para Deus, ainda que a gente perca, ainda que a gente chore, mas vamos viver para Deus. A comunhão com Deus era tão importante para Davi que o seu maior medo era ser rejeitado por Deus. Qual é teu maior medo? O de Davi era ser rejeitado por Deus, porque ele amava tanto a Deus. Hoje, muita gente, eles não querem nem ser rejeitados por Deus, não, eles não rejeitam Deus, porque não prioriza Deus. Mas Davi, irmão, nos ensina o contrário na sua oração. O fato de ele dizer para o Senhor, o seu pedido de oração: não tira de mim, ele está dizendo: eu não quero me afastar do Senhor, eu sou fraco, sou limitado, mas eu preciso que o Senhor me ajude a continuar, eu não posso viver sem o Senhor. Por isso que tem aquela música, né? Não posso viver hoje do teu ó. Olha só. Então, eu e você precisamos desejar, irmãos. A pessoa que desejar a Deus não é algo que a gente fala, nem conta, nem desenha, a gente vive e as pessoas veem. E foi isso que estava acontecendo com Davi. E ele fez isso na sua oração: não me lance fora da tua presença. Então não vamos nos lançarmos a nós mesmos da presença de Deus. Nos envolvamos com as coisas do Senhor. Se envolvamos, meu irmão, mais a viver para o Senhor. Priorizar Deus é uma questão vital para as nossas vidas. Terceiro e último pedido nesta oração exponencial de Davi. Davi diz: restitua-me a alegria da tua salvação. Como eu falei anteriormente, meus irmãos, o contexto por trás do Salmo 51 é 2 Timóteo ou 2 Samuel, a partir do capítulo 11, capítulo 12. E repara o que pecado ele fez em Davi. Entristeceu de forma tão profunda que ele perdeu o prazer de ser crente. É isso que o pecado faz em nós. Você viu aquelas pessoas que quando estavam aqui na igreja, tudo mais exponencial, e ela desapareceu, e quando você vê a pessoa na rua, a pessoa é o que pecado faz. Quando vê você vindo para lá, me esconder por aqui, pecado faz a gente ficar envergonhado. Davi estava assim, sem alegria, sem prazer. O pecado originou isso. Mas Davi reconheceu o seu erro. Ele sabia quem ele era, qual era a condição dele atual, e ele sabia que tinha um Deus que era misericordioso.
Porque ele sabia que um coração puro é só Deus que poderia dar, que um espírito reto é só Deus que poderia dar, que uma estabilidade na caminhada é só Deus que poderia proporcionar. Por isso ele ora. Talvez no tempo presente as pessoas tenham orado pouco porque não conhecem a Deus. Falando sobre isso, que o Senhor nos ajuda. Vamos começar a estudar sobre Deus aqui. Vamos conhecer Deus. Vamos começar uma série de mensagens sobre os atributos de Deus, para a gente ver se realmente a gente conhece Deus que a gente disse ouvir. Foi isso que Davi está aqui dizendo. Ele pegou o Deus que ele conhecia e retratou na sua oração. E por isso ele tinha uma vida de oração. Ele continuou orando. Irmão, e esse Deus que transformou a vida de Davi, ele está disposto para transformar a nossa também? Ele está disposto para fazer em nós aquilo que Davi foi feito. Ele está disposto a trazer esta verdade que Lucas vai transmitir no livro de Atos, de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus achou Davi. Essa verdade é aplicável em nós. Certa vez, meu irmão, há muito tempo atrás, um pastor, não me conhecia, na época ainda estava no seminário, conhecia a mãe dele, gente muito boa para mim, lá em Fortaleza, e certa vez ele mandou uma mensagem para mim, e a mensagem dele para mim foi exatamente só isso, só um texto, nunca mais me esqueci. Só que ele pegou, tirou o nome de Davi e colocou o nome de Gamaliel. Pensa numa mensagem que deu dentro do meu coração, pareceu que como se fosse aquele balão que quando você enche, ele ocupa todo o espaço. E eu estava passando um tempo meio penoso, porque eu vou lhe falar, não é fácil, um estrangeiro na terra dos outros. Eu era só estudante, não podia trabalhar, porque se eu trabalhasse, a polícia se me pegasse, podia me mandar de volta, porque o meu visto é visto de estudante e eu não gosto de ser pego em contramão, então eu não trabalhava, não por falta de vontade, mas para respeitar a lei do país. Eu estava passando um tempo penoso, quase quis ir embora, Paulinho, quase quis ir embora. Liguei para o meu pai, falei para mandar passagem para ir embora. Ele falou para mim: nada disso, eu vim embora, você vai ficar lá. Isso que você está passando agora vai fazer você de homem. Mas, meu Deus do céu, se você é homem, precisa passar fome, então eu quero ser menina. Mas foi aquilo que me forjou, foi aquilo que trabalhou em mim. E numa dessas aflições, aquele homem manda aquela mensagem: achei Gamaliel, filho do Francisco, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, sabe o que essa palavra tem me conduzido até o dia de hoje? Eu faço o que faço porque entendo que é isso que eu fui chamado para fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse Deus, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer nos proporcionar esta grande verdade. Sabe algo bastante importante? Essa citação de Samuel Ngoa, ele vai falar que Davi desejava, ou não desejava apenas alegria sem obrigação. Repara no texto, ele vai dizer assim: restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre ou voluntário. Ele está querendo dizer simplesmente: olha, eu quero a alegria da salvação, mas eu quero que essa alegria ela seja transformada em trabalho para o Senhor, e trabalho de forma voluntária. Isso é lindo demais. Hoje as pessoas querem estar muito felizes com a salvação de Jesus, mas ficar sentado, cruzar o braço, cruzar o mão e o pé. Estou salvo, que negócio fantástico. Eu estou muito alegre, eu vou ver Jesus no céu. Roupa de ouro, mar de cristal, negócio exponencial demais. Pois é. Mas só que essa alegria não pode ser uma alegria sem obrigação aqui. Porque isso que Davi diz: eu quero alegria, mas eu quero uma alegria que me sustém voluntariamente. Ou seja, eu quero uma alegria que essa alegria vai fazer com que eu produza voluntariamente, para que os outros também estejam alegres, sejam beneficiados com esta alegria. Meu irmão, isso é lindo. Davi, ele ansiava o espírito voluntário, ele ansiava trabalhar, meu irmão.
Isto é o que eu entendo. Somos salvos para servir. Então precisamos nos envolver no serviço, para que os outros compreendam, vejam, experimentem esta alegria exponencial, meu irmão. A finalidade de todo chamado de Deus é para que o nome de Deus seja glorificado, ou seja, servir. Ninguém vai glorificar Deus conosco sentado lá na nossa casa, olhando televisão e vendo telefone. As pessoas vão glorificar Deus quando o nosso serviço chegar a elas. As pessoas vão glorificar Deus quando a nossa vida for um instrumento para a salvação delas. As pessoas vão glorificar Deus quando nós estivermos envolvidos. É isso aí, nós fomos salvos para isso. Por isso que Deus fez com Davi, Ele vai fazer em nós. Finalmente, meu irmão, para terminar, no dia de hoje, um coração puro é uma necessidade do nosso cotidiano. Precisamos, todos os dias, pedir a Deus um coração puro. Todos os dias precisamos pedir a Deus um coração que seja maleável a Ele, transformado por Ele, para Ele. O Espírito Santo é o nosso amigo bem presente, guia-nos, nos faz entender a palavra. Por isso nós precisamos dele. Não podemos viver a vida como se da nossa vida não prestasse interesse ao Espírito Santo de Deus. Precisamos dele. Davi diz: não retire de mim. Olha a preocupação de Davi, irmão. Essa preocupação está em nós. E último, a alegria deve ser uma alegria para servir. Deve ser uma alegria que chega no outro. Deve ser uma alegria exponencial. Eu costumo dizer: o meu povo pode ser um povo sofrido, pode ser um povo de grandes limitações, pode ser, mas agora tem uma coisa que ninguém tira de nós: a alegria da salvação. A alegria da salvação ninguém tira de um africano, porque ele sabe o que é a salvação. Ele sabe que ele não foi salvo para ficar o fim dele mesmo. Irmãos, a gente anda longe para provar a nossa alegria às pessoas. Por isso eu e você despertemos, acordemos para isso. Precisamos orar por Davi e pedir auxílio de Deus todos os dias, para nós sermos aquilo ou aqueles da qual Deus tenha prazer. Por isso, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Uma vez mais, Senhor, tua palavra falou aos nossos corações a necessidade de nós orarmos mais. Por isso, cria em nós um coração puro, espírito reto. Ah, Senhor, ajuda-nos. Não retire de nós o teu Espírito Santo, tua presença, e nem nos permita esquecer que nós somos a habitação do Espírito de Deus. E, ó Deus, renova, traga a nós esta alegria indizível para nos fazer envolver no serviço do Senhor, porque a finalidade de todo chamado é glorificar o Senhor. Se conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te dê um restante de semana abençoado, guarde livre do perigo do mal, conceda a provisão necessária para a sua vida até a volta do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua igreja que reuniu aqui. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso na tua presença. Tudo aquilo que nós oramos, pedindo ao Senhor, trazendo diante do Senhor as nossas necessidades, uma vez mais trazemos a teu trono, pedindo ao Senhor, seja feita a tua vontade. Dá-nos o restante de noite em paz, descanso, leva-nos às nossas casas, e o restante do tempo ainda que falta para as atividades aqui neste culto ou nesta igreja, o Senhor possa estar direcionando-nos em tudo, meu Senhor. Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus o Pai,
a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do presente Espírito Santo esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.